Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos à nossa série de podcasts sobre bilinguismo. Sei que talvez seja um assunto batido, um assunto talvez um pouco novo para muita gente, mas hoje nós estamos aqui nada mais nada menos com Gisele Fernandes, que é uma pessoa que super entende do assunto e nós vamos falar muito com vocês sobre conceitos. Então, Gi, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho de você. Eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar aqui falando com você sobre isso. E eu queria dizer, bom, eu tenho trabalhado muitos anos no bilinguismo, né? Já, eu vou dizer, em torno de 20 anos, em escolas regulares bilíngues. Comecei em São Paulo, depois Sorocaba, e já nos últimos 10 anos como consultora educacional de escola bilíngue, Uhum, canadense nesse caso, porque eu moro no Canadá e moro no Brasil, né? uhum, Eu sou pedagoga, psicopedagoga também, e tenho desenvolvido essa experiência, né? Tenho adquirido essa experiência nas escolas bilíngues durante todos esses anos, em escolas regulares. Ah, legal. É isso. Legal, muito bom. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre conceitos, né? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que é a educação bilíngue, a escola bilíngue. Então, para começar, eu queria saber de você. Existe alguma lei, alguma regulamentação no Brasil que defina o que é uma escola bilíngue? E, ah, primeiro isso. E o que é uma escola bilíngue? São duas perguntas. Tá. Para a primeira pergunta, não. Na lei não existe, na LDB, não menciona. É uma pena que até hoje não tenha nada regulamentado sobre escola bilíngue no Brasil, para nenhuma língua, a Uhum. não ser a língua indígena e Libras. Ah, legal. Na LDB é previsto o ensino bilíngue, mas quando você vai procurar, é sobre a língua indígena, nas reservas indígenas, e sobre Libras, escolas que providenciam, né, que dão aula também em Libras, só, que são muito poucas. Para inglês, espanhol, alemão, italiano, não tem regulamentação. Tá. Existe uma flexibilidade entre as autoridades, porque é uma realidade a escola bilíngue, né? Uma realidade e uma necessidade. Eu, pessoalmente, né, eu sei que eu sou suspeita a falar, mas eu acho que hoje em dia já não se concebe mais uma escola monolíngue. Uhum. Então, assim, é uma atualização natural, mas é informal, não é prevista em lei ainda. Entendi. A escola é bilíngue. O que é uma escola bilíngue? Bom, como não tem na lei, então também não é de acordo com a lei essa definição que eu vou te dar. Tá. Eu fiz curso no ano 2000, em 99, na verdade, em São Paulo, na Playpen. Uhum. Lá era a sede da Escola de Educação Bilíngue do Estado de São Paulo. Tá. E eu fiz curso lá. Estava começando. Isso faz 20 anos, né? Porque até então existiam as escolas internacionais. As escolas internacionais, elas seguem calendário internacional. Todas as disciplinas são na língua do país que elas são, né? Tem o St. Paul's, que é da Inglaterra, tem a escola graduada, que é a americana, tem o Miguel de Cervantes, que é espanhol. Então, essas escolas é como se elas estivessem no país delas. Então, segue não só o calendário, como também Hum, o currículo internacional, tá. que não necessariamente bate com o nosso. Tá? E eles também não têm que dar satisfação para a MEC, para nada, porque eles vêm do consulado, é uma autorização que o consulado tem. Sei lá, é um consulado em educação para filhos de estrangeiros. Entendi. Isso é escola internacional.
E o certificado é internacional também. Tá. Agora, Mas as a disciplinas escola, são ministradas no idioma, no caso, no no inglês. idioma, algumas dão português. Eu Ah, sei que ok. tem uma escola britânica no Rio de Janeiro, que ela coloca português já lá na frente, lá pelo terceiro ano, por aí, Uau. para dar uma ideia de português, tá? Ok. Então, assim, mas não é do currículo Tá. normal, tá? Então, Legal. não tem a coisa da alfabetização em português, não tem essa preocupação. É um plus. É. Tá. Agora, a bilíngue. A escola bilíngue é aquela que oferece algumas disciplinas em inglês, na língua que for, né? Espanhol, inglês, italiano, para que a criança, o aluno, adquira a língua de maneira bilíngue. O que é isso? É perceber a diferença entre o fluente e o bilíngue. O fluente fala muito bem inglês, não necessariamente sobre todos os assuntos, nem com a mesma facilidade. O bilíngue, ele troca para uma língua e para outra com a maior facilidade. Ah, Ele domina todos os assuntos. tá. Então, ficou assim uma convenção de que a escola bilíngue é aquela que ministra o maior número possível de disciplinas na língua estrangeira, para que a criança, com isso, desenvolva um vocabulário, um repertório em todas as áreas do conhecimento. Ok. Porém, essa escola, normalmente, ela mantém o português, história e geografia em português, porque é a cultura brasileira. Então, Certo. existe uma preocupação. E é calendário brasileiro, tudo. Responde para o MEC, tudo isso. Legal. Tá? Tá. E aí tem a terceira categoria, não terceira, vai, a outra, né? A outra categoria, que é a escola que oferece programas bilíngues. Uhum. E aí é a escola que eu costumo chamar de intensivão de inglês, porque tem todo dia tem inglês, Tá. 2, 3 horas de inglês. Ok. E funciona, e Uhum. funciona. Não é essa a questão. Mas é uma outra categoria, não é bilíngue. Tá. Tá? Tá. Aí são escolas que oferecem uma carga muito grande de inglês, geralmente, né, em turno diferente da escola regular. Então, essas escolas têm um programa bilíngue, vamos dizer assim. Uhum. Nem é, né? O programa não é bilíngue, o programa é de É língua imersivo, né? estrangeira, né? É isso, tá? Tá. Seria uma carga estendida, né, de inglês. Isso, É. é. Eu tenho tido contato com alguns colégios que têm implantado esses programas bilíngues. São programas bem interessantes, bem legais, abrangem muita coisa, né? Mas é algo que se atualiza, né? A cada ano. É algo que se Sim. adapta, porque é algo muito novo. Então, ainda há de se entender como é que funciona, o que tem que colocar, o que não, né? O que funciona, o que não funciona, né? E isso é muito legal, essa prática. Eu fico um tanto preocupado com escolas que se autodenominam bilíngue, né? Eu tenho um pouquinho desse pé atrás com a nomenclatura bilíngue, justamente por isso, né? Eu sou uma pessoa que me preocupa muito com o correto ali, né? Sim, Então, até mesmo nós esses que somos da programas, né? área, nós sabemos a diferença, né? Exatamente, exatamente. Então, ótimo, deu para entender bem. Então, o bilíngue de língua, inglês, espanhol, tal, não há uma diretriz, não há lei para isso. Não, Bilíngue, na no LDB, Brasil seria não. indígena e Libras, que é a língua brasileira de É, sinais. o Canadá, por exemplo, é um país bilíngue. Sim. Então, lá faz parte da legislação. As escolas públicas também são bilíngues. Não todas, Hum, mas muitas. porque eles têm Porque faz inglês parte, porque o e francês, país é né? bilíngue. Entendi, Inglês e entendi. francês lá. Muito Os legal. programas bilíngues no Brasil, eles estão se aperfeiçoando e entra isso que você está dizendo, que as pessoas, que os programas vêm se renovando ano a ano. Eu acredito que justamente por causa dessa experiência
das escolas bilíngues em lecionarem matemática, ciências, literatura, enfim, em língua estrangeira, essas escolas que estão com esse intensivão de inglês estão se adaptando. No início, lá nos anos 90, era mesmo, tipo, pegar uma escola de línguas e colocar dentro da escola regular, dando aula todo dia, 2 horas de aula. Entendi. Tá? Era isso. O que também funciona. E aí, agora, como tem essa experiência da escola bilíngue, tem sido muito positiva, então eu acredito que esses programas eles estão se reinventando, se adaptando e utilizando disciplinas para lecionar essa outra língua. O importante é que esse profissional que trabalhe com bilinguismo, esse programa bilíngue que seja, que esse profissional seja realmente fluente, que seja bilíngue, né, que tenha domínio da língua, Tá. em todos os assuntos, em todos os aspectos, porque ele não é o professor que vai ensinar inglês. Tá. Ele é o professor que fala em inglês o tempo Sim, todo. e ensina em inglês, né? Em inglês, isso. Que é para que ele consiga desenvolver essa naturalidade com a língua. Legal. Em todos os assuntos, e não somente na aula dele. Tá. Né? Então, o profissional é que faz toda a diferença nesse sentido. E daí na escola, então o que eu estou entendendo? Que na escola bilíngue, o profissional precisa ter uma formação específica. Tem. Né? Porque ele precisa estar ali ligado com a LDB, né? E o professor, então, dos programas bilíngues, ele não precisa de uma formação específica. Basta ser fluente no idioma. Sim, como em escolas de inglês, que você vai, fluente, dá aula. Né? Legal, legal. E pela sua experiência, que você tem visto nas escolas que você presta consultoria aí, qual tem sido o nível desses profissionais? É um nível bacana, viu? O Brasil está bem, claro, não no Brasil inteiro, mas assim, do meio do Brasil para o sul, né? Aqui para a nossa região, é que está melhor em termos de profissional capacitado para isso. Não é um grande problema, não. Inclusive, hoje, até mesmo os especialistas que a gente chama para Fundamental 2, para ensino médio, eles também são fluentes em inglês. Está vindo uma nova geração. Né? Sim. Há anos atrás, quando eu comecei em 99, era bem mais difícil. Aí hoje nós temos também uma grande facilidade, né? Que é a internet. Você entra aí no YouTube mesmo, tem milhares de professores com canais de dicas porque, de ensino veja, e tal. Muitas vezes nós entrevistamos um professor para uma vaga, uma coisa assim. O professor até é fluente, com perguntas e respostas. Você pergunta, ele responde, pergunta, ele responde. Então, ele consegue, ele te entende, ele responde certo, mas ele não domina o assunto. Entendi. Ele não domina a língua o suficiente para improvisar vocabulário, para falar sem um roteiro. Né? Entendi. Esse professor, ele pode ser fluente, mas ele não é bilíngue. Tá. Então, se ele não é bilíngue, ele não vai conseguir ficar 3 horas falando em inglês com os alunos com naturalidade. Tá. E aí o resultado não é o mesmo. Eu costumo dizer para os meus alunos que o fluente é aquele que consegue se comunicar em ambas as línguas. Isso. Né? Então, você consegue ter uma boa comunicação, considere-se fluente, porque você pode conversar e ter ali uma... Né, não passa fome nem frio. Pronto, isso. Agora, o bilíngue, ele tem que ter domínio mesmo. Domínio. Saber o que ele está fazendo. Porque são coisas diferentes, né? E a gente vê muito isso. Muito. Né? Sim. Eu, como gerente de escola de idiomas, posso dizer, né? Muitas vezes o professor chega para mim até com diplomas e você vê que não tem domínio do idioma. Domínio do né? idioma. Tem uma certa fluência. Isso. E outra coisa que me deixa um tanto quanto preocupado é que muitos professores de inglês, que até mesmo que vão para
programas bilíngues, coisas assim, menosprezam um pouco da educação infantil. Ah, é para criança mesmo. É a maior responsabilidade, né? Talvez até maior, né? Porque nós, enquanto professores, somos o espelho e a influência daqueles alunos, né? Então, e aí entra também, vamos pensar na parte até cultural, porque quando você está ensinando num programa bilíngue, numa escola bilíngue, a cultura pesa muito, Claro. né? Não é só a língua em si. Não, eu costumo dizer que a pré-escola é a que apresenta o mundo para as crianças, né? Legal. Então, assim, eu acho que os bem pequenininhos, eles aprendem a segunda língua como se aprende a primeira. Uhum. E se o professor não for bilíngue, ele não consegue passar com essa naturalidade, né? Sim. A língua. Uhum. Pressão dos olhos, tudo envolve, né? Isso para os bem pequenininhos. Mesmo os maiorzinhos, eles já têm a primeira língua praticamente sedimentada, mas a segunda língua, ela entra com uma variedade, uma riqueza, que eles são como esponjinha, né? Eles captam tudo. Então, quanto mais culto for esse professor, quanto mais preparado dentro dos assuntos que estão sendo tratados, mais esse aluno vai se desenvolver, Que legal. né? E fazer essa grande diferença entre o fluente e o bilíngue. Que legal. Muito bom. Olha, queria te agradecer demais pelo bate-papo, foi muito bom a gente poder, né, adentrar um pouco aí nesses conceitos que confundem muitas vezes, né, e conceitos que são importantíssimos de se colocar na mesa e trazer à tona, né, até para quem está procurando uma escola, quando ele chega lá, Sim. né, a escola fala, temos um programa bilíngue, para ele entender o que é um programa bilíngue, o que é uma escola bilíngue, né, então foi muito bom mesmo. Muitíssimo obrigado por sua participação, foi muito bom. Eu acompanho o seu trabalho assim super bastante, né? Eu sou fã, não é porque eu estou na sua frente que falo isso não. E obrigado mesmo, muito obrigado. Dá um abraço no Dinho. Imagina, doce. Aí, Felipe, eu quero só dizer uma coisa, que assim, para mim é um orgulho muito grande. Bom, tem algumas vantagens a gente ficando envelhecendo, né? E uma delas é a gente ver assim, um garoto, começou garoto como você tem experiência na escola bilíngue, você sabe muito bem o que é isso, você está no ramo há bastante tempo, tem a tua escola, e oxalá todos os donos de escola tivessem essa preocupação que você tem de ser correto exatamente com aquilo que você vende, vamos dizer assim, né? E com a seriedade que você tem, porque só o professor não se faz. sim, Ele precisa de uma coordenação pedagógica por trás. sim. E essa, eu falo com a maior tranquilidade, coloco as minhas duas mãos no fogo por você. Eu sei o quanto você leva a Uau, sério isso. que bom. Então, é por isso que dá um orgulho, um prazer muito grande de estar, um privilégio participar disso, porque eu sei que você tem um diferencial fantástico. Que legal. Muito obrigado. Já que você tocou no assunto, né, para quem está nos ouvindo aí, a OK Idiomas fornece, né, o inglês para grade Isso. curricular, para oficinas e para programas bilíngues, né? Então, nós temos a equipe que gerencia, coordena, treina esses profissionais e dá todo esse aparato para o colégio. Né? Porque muitas vezes o colégio vai contratar um profissional, o profissional vai ali dar uma boa aula, para ele pronto, tá lindo, Acabou. maravilhoso. E o dono da Não é escola assim. muitas vezes não fala inglês, não sabe inglês, né? Isso. Então, a OK Idiomas entra, né, para trazer, olha, nós somos especialistas nisso. A gente Isso. sabe do profissional que nós estamos colocando aqui e nós vamos cuidar disso, Isso. E né? E acompanha, né? eu aprendi Acompanha de acordo com o desenvolvimento. muito de educação, eu aprendi com você. Isso eu falo para todo mundo. Muitos conceitos que eu levo comigo, eu aprendi quando eu entrei lá quando a gente trabalhou junto, né? E hoje estou me formando em pedagogia. Quem me der, né? Nunca Olha imaginei. só, olha só. Sou estudante de pedagogia.
porque eu quero me aprimorar mais nessa parte pedagógica, Claro, né? E é isso, o professor ele é tem que isso que sempre estar falta. em constante aprendizado, constante, né, treinamento, e também deixar claro, né, que para um programa bilíngue não é obrigado ter um professor com pedagogia, letras ou qualquer coisa, mas é um plus, né? É um algo a mais que o professor apresenta ali naquele momento. Mas é isso, Sem dúvida muitíssimo nenhuma. obrigado de novo. Vamos ver se a Obrigada a gente você. consegue bater mais alguns Sucesso. papos aí. Obrigado, vocês Isso. também. Sei Estamos que à logo, disposição. logo, logo você volta para o Canadá, vai nos deixar por um Daqui a tempo, duas né? semanas também vamos embora. Ah, que legal. Mas dá um abraço em todos aí Tá bom? e Doce. muitíssimo obrigado. Tchau, Felipe. Muito obrigada também. Tchau. Obrigada a você. Tchau.